Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo depois de tanto tempo. Não sou muito de aparecer, não gosto muito de aparecer em vídeo, mas tem coisas que a gente precisa botar nossa cara pra falar, né? Hoje eu tô gravando com o intuito de contar as bênçãos. Mesmo diante de situações difíceis, de anos difíceis, né? O último vídeo que eu apareci mesmo foi falando sobre a morte da mãe, né? Como aquilo mexeu com a estrutura da nossa família, com a estrutura minha como pessoa. Mês que vem vai fazer 2 anos já que ela descansa no Senhor. E foi um ano de muito aprendizado, de muita dor e de muita necessidade do colo do Senhor Jesus mesmo. De saber que tem situações que não estão no nosso controle e que quando a gente para analisar, a gente vê que não existe nada sobre o nosso controle além de nós mesmos, né? Do domínio próprio, e até isso é um presente que vem das mãos dele. Até isso a gente precisa pedir para ele. E nós, como seres humanos, somos orgulhosos, somos, né, desejamos fazer tudo com a nossa própria força. E a gente percebe que a gente não tem poder para acrescentar um côvado da nossa vida. E esse vídeo, o meu intuito dele é o quê? É contar as bênçãos. Hoje que eu tô gravando, eu não tô gravando no mesmo cenário, né? Cenário lá de casa, de piedade, porque Deus nos permitiu voltar para casa. Ele nos permitiu voltar para o lar, para nossa família. E a gente orou por muitos e muitos anos para poder estar aqui. E eu louvo a Deus porque Ele nos mandou no momento certo. A forma que Ele nos trouxe para cá, a forma como Ele nos permitiu nos organizar, a forma como que Ele nos deu para prover o nosso sustento aqui, tudo veio das mãos dele, foi o agir dele. E mesmo diante de muitas lutas que a gente teve esse ano, como todo ser humano, né? A vida é feita de lutas, feito de escolhas. Eu percebi que Deus, ele foi muito visível. Ele é muito visível em falar para, viu, deixa na minha mão. Se você quer o melhor para você, você precisa confiar que eu estou fazendo o melhor por você. E hoje eu tô aqui, junto com meu pai, com meu irmão, com meu marido, com as 2 cachorrinhas. E mesmo diante de tudo, né, a gente pode pensar, poxa vida, como a gente pensou inúmeras vezes. Nossa, ia ser tão perfeito se a mãe estivesse aqui com a gente, né? E eu fico pensando, mas não é para ser perfeito. Nesse mundo aqui não tem perfeição. Tem provisão, tem cuidado, tem suporte que vem das mãos do Senhor, mas perfeição nesse mundo não existe. A perfeição veio a esse mundo e foi crucificado. Mas pela glória dele mesmo, ele ressuscitou e hoje intercede por nós. E um dia ele vai voltar. E é essa a perfeição que eu espero. E eu sei que daí sim vai ser perfeito. Daí todos nós vamos poder viver novamente juntos, sem a sombra do medo da morte. Porque eu e meu pai, a gente conversa muito aqui em casa. E a gente sempre falou que mesmo se fosse perfeito aos nossos olhos aqui com a mãe viva, bem e saudável, ia ser por tempo limitado, né? Esse mundo aqui, ele jaz no maligno.
A gente sabe disso, a gente entende isso, porque quando não é o agir através do mal que nos cerca, né, do mal que nos aflige aqui, é na vida das outras pessoas. Então a gente não tem paz aqui nesse mundo, a gente não tem perfeição aqui nesse mundo, porque se não é a gente sofrendo, é outras pessoas sofrendo. E o maravilhoso de tudo que Deus prometeu é que vai ser maravilhoso para todo mundo quando Ele vir. Para todo mundo que estiver nele, vai ser maravilhoso. Por isso que nesse quase 2 anos, eu refleti muito, muito sobre tantas coisas. Eu percebi o quanto eu era frágil em tantas situações que eu me achava firme. E eu percebi que só quando eu entendi que eu era fraca, é que eu percebi que a força não vinha de mim. Porque quando a gente não tá bem, a gente se força ainda um pouco, né? Mas chega um momento em que a gente não tem mais força nem para tentar forçar a gente ficar bem. E eu desisti. Eu desisti. E eu percebi que todo dia que eu acordava era uma nova oportunidade para eu enxergar que Deus fala: levante e ande, vai, eu tô com você. E diante disso, eu vi um cuidado extremo e cuidadoso das mãos do Senhor sobre mim e sobre minha família, sobre a família das pessoas também, dos que estão ao nosso redor. E hoje, né, eu recebi uma mensagem de uma irmã muito querida minha. A mensagem: mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele está ao seu lado. E eu falei assim, eu prestei atenção, eu vi que foi na melhor das intenções, mas eu também refleti que Deus nunca está em silêncio, nunca. Ele sempre está falando. A verdade é que às vezes a gente não está aberto a ouvir. A gente não está aberto a escutar e a obedecer. Porque o centro do amor do Senhor, que nós devemos a Ele, é a obediência, né? E diante disso, eu fiz um propósito há uns meses atrás, né? Que eu não tinha regularidade nas coisas do Senhor, eu não procurava Ele em primeiro lugar, eu queria cuidar de tudo pelas minhas próprias forças, até o momento que eu caí e vi que não tenho força alguma. E até isso eu louvo a Deus, porque tem gente que não consegue enxergar isso, que tenta fazer tudo pela própria força. E daí, quando não consegue, entra em desespero porque enxerga a limitação que tem. E a limitação é um lembrete de que tem alguém que é ilimitado. E eu falei, então eu vou procurar. Porque é triste ver que muita gente é cristão de boca, cristão apenas em palavras que repete, mas não tem um relacionamento com o Criador. E é isso que eu tenho buscado até agora. E eu percebo que cada vez mais que eu enxergo a grandeza dele, eu vejo o quanto eu sou pequenininha e que se ele não me ajudar, eu não vou conseguir. Ninguém consegue pelas próprias forças. Existem 2 forças nesse mundo, a do bem e a do mal. E não existe neutralidade, não existe apenas, não, eu creio, mas vivo longe. Esse eu não creio, mas não. A gente sempre toma uma atitude, sempre toma uma escolha, todo dia que você e eu recebe o despertar. E com isso, eu fiz uma escolha de colocar o Senhor em primeiro lugar. E vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil. Não porque ir até Ele é difícil, porque não é. É porque a gente tem que lutar contra a gente mesmo. Lutar contra a própria vontade. Lutar até mesmo para sair da cama.
E quando a gente pede ajuda para Ele, Ele sempre ajuda. Quando é para o bem, quando é para que haja crescimento, Ele sempre vai ajudar. Crescimento espiritual é o que Ele mais deseja para nossas vidas, porque a gente, como ser humanos, a gente faz a separação das coisas, né? A área espiritual, a área emocional, a área pessoal. A gente faz essa discrepância, essa divisão, mas na verdade não existe divisão. A gente é um ser holístico, é um ser que em um abrange tudo isso. Somos seres espirituais. E quando a gente tá bem espiritualmente, não importa as coisas que aconteçam aqui. Não importa. Não que a gente não sinta dor, não que a gente não sinta a tristeza, porque a gente sente. A gente sente muito. Mas as coisas vão para um nível maior, sabe? Um nível muito superior do que apenas o visível. Quando a gente crê nas promessas do Senhor, a morte vira um descanso de que fica a saudade, mas a certeza do reencontro, que em outros lugares a gente não tem. Então, quando é despedida, quando é incerteza, quando há medo, quando a gente coloca na mão do Senhor, não importa o tempo que passe, não importa o tempo que demore para as coisas acontecer, a gente tem uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz é o que eu venho buscando. E eu sei que essa paz somente eu posso achar nas mãos do Senhor Jesus. Não tem em outro lugar, não tem em outra fonte. E hoje eu fiz esse vídeo, quase uns 15 minutos de vídeo, para que a gente possa refletir, né? Tanto que conte as bênçãos. Esse é o intuito do vídeo. Teve muitas tristezas nesse ano? Teve. Muitas. Desde o falecimento da minha mãe, mais de 10 amigos do meu pai faleceram. O nosso vô querido, que é o pai do meu pai, faleceu. E são pessoas, como cada um de nós, que são únicas. Não vai existir outra pessoa que possa preencher o vazio, que possa ser como aquela pessoa. Não. Cada pessoa aqui é única. E ninguém vai ficar no lugar do meu vozinho. Eu não tive tanto relacionamento com ele quanto eu desejava. Ó, meu irmão rindo. Até isso eu dou graça, porque agora eu tô pertinho dele e eu posso ouvir ele rindo. Depois de tantas vezes não ver ele sorrindo. Mas, como eu tava falando, o meu avô foi um ser único que deixou frutos excelentes sobre a terra. E eu acredito sim que no último dia Deus vai despertá-lo. E ele vai ver o quanto ele foi amado, o quanto ele foi desejado e o quanto sentimos falta dele. Um dia, quando a morte for destruída, a gente nunca mais vai precisar sentir isso de novo. Então, a esperança que nos move hoje, porque a gente só tem o hoje, que seja a certeza e a confiança de que Deus está cuidando de tudo. Que, como eu falei para vocês, o vídeo é Conte as Bênçãos. Uma das bênçãos eu tô aqui, sentada, que é estar na casa novamente com a minha família, depois de tantos anos. A bênção de ver o meu marido feliz e alegre e realizado onde ele está. De poder ter pessoas e vizinhos bons, amigos que também estão tendo a vida deles felizes, crescendo, como a minha vizinha aqui que teve um nenenzinho dela, o Pedrinho. A minha sogra, o meu sogro bem de saúde e lutando todo dia para melhorar, para que eles vivam bem. A bênção de poder ter um relacionamento com a minha irmã. Tantos anos a gente tentou e não dava certo, porque éramos duas juvenis completamente orgulhosas e sem rumo.
E Deus, depois de tantos anos, nos preparou para que hoje a gente pudesse ter um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com meu irmão. Ele está aprendendo a se virar, a se cuidar, a cuidar do lar. Nossa, é tanta benção, tanta benção. Ver a família crescendo. E, nossa, meu pai, a aposentadoria dele está quase saindo. Ele está conhecendo Jesus, ele está entendendo o valor dele aos olhos de Deus. Ele está estudando a palavra, que é a palavra que nos alimenta todo dia. São muitas bênçãos, muitas bênçãos. As minhas cunhadas estão trabalhando em áreas que gostam. São muitas bênçãos. Quando eu paro para analisar, eu ia ficar aqui falando um tempão. A bênção de poder estar aqui, de não ter desistido quando eu pensei que não ia suportar. A bênção de ter os nossos avós, né? A avó e o vô do Felipe, que eu amo como se fossem meus. A família, os primos. Nossa, os tios e as tias que são umas bênçãos na nossa vida. Nossa, é muita bênção que é até difícil porque a gente para refletir, a gente vê, não tem como ser algo acaso. Não tem como. Mas o que eu queria falar para vocês é que vocês pudessem olhar pelo prisma da bênção e não da tristeza, sabe? Não da dificuldade, porque vai existir dificuldade, vai haver tristeza, vai haver medo, porque a gente vive num mundo onde essas coisas ainda prevalecem. Mas quando a gente está nas mãos do Senhor, deseja Ele na nossa vida, de verdade, e o procura, é diferente. A gente vê luz aonde há trevas, a gente vê pão aonde há fome, a gente vê esperança onde só existe dor. E agradeça. Agradeça. Agradeça porque até mesmo nesses momentos que a gente acha que é sufocante demais para suportar sozinho, a gente não está sozinho. E a gente pode sempre aprender mais. E Deus nos ensina a sempre, a todo momento, que Ele está agindo, Ele está falando. Basta a gente parar e ouvir. Porque Deus, Ele fala de inúmeras maneiras, através de um abraço de uma pessoa, através de um sorriso, através da Bíblia, através da natureza, através dos relacionamentos. Quando a gente conhece a vontade dele, a gente consegue discernir o que vem dele e o que não vem. Então, o que eu desejo do fundo do meu coração é que nesse novo ano que está começando, daqui a pouquinho, não falta muito tempo não, que a gente olhe pelo prisma da eternidade. Vai haver lutas aqui? Vai. Eu nem sei quais serão lá no ano que vem. Não sei, mas certeza que vai ter. Isso é uma certeza. Mas que tenha sempre no nosso coração a certeza maior do que isso. É que Jesus está voltando. Ele está voltando. Não é algo supersticioso ou um achismo. Não. Lembra que eu falei que ele se revela? Pois ele está se revelando muito claramente. E nos últimos dias vai ser mais claro como a água para aqueles que estão ligados nele, que estão ligados a ele. A gente consegue discernir, a gente consegue ver que esse mundo aqui é tenebroso, é maldoso, que muita gente confunde liberdade com libertinagem, né? A gente vê um mundo onde
que diz que prazer está na bebida, está na sexualidade desenfreada, ou na questão de que não precisa de aliança, não precisa de segurança, somos de todos, né? Hoje que prega a libertinagem que Satanás oferece. Jesus, ele nunca ofereceu libertinagem, porque a verdadeira liberdade que Deus oferece é segurança. E só há segurança na obediência, na confiança. E é isso que ele nos oferece. Então, que nesse novo ano, que o desejo maior nosso não seja fazer nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então lembre, foque nas coisas boas que ele já deu, na que ele está dando e nas quais ele dará. Não pelas nossas próprias forças, mas pela força dele. Ele nos sustenta. E eu sou a prova viva que ele sustenta. Então, que a gente esteja firme, não importa as situações que virão. Foque em Cristo, em fazer a vontade dele, em ouvir a sua voz e obedecê-lo, porque é através da obediência que a gente demonstra o amor, que a gente pode retribuir o amor que ele já nos deu. Então, que neste final de ano, foque nas bênçãos, tá bom? Que Deus os abençoe, os guarde, os preencha e que vocês sempre tenham o desejo de conhecê-lo por quem ele é, não somente pelo que ele dá. Tá bom? Deus os abençoe. Fiquem com Deus.